Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Senhor Pai, aqui está minha filha, Jesus, a Mônica, e uma pastora, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor conhece o coração dela, Jesus. Eu te entrego a minha filha em tuas mãos e entrego as palavras que ela for falar agora. Jesus, abençoa, prepara cada coração para entender o que a Moniquinha vai falar, Jesus. E prepara também as palavras da boca dela, Jesus. Porque eu sei que ela é preparada, Jesus. Ela é preparada para o Senhor, Jesus. Eu te louvo e te agradeço. E aqui está a minha filha, Jesus. O Senhor sabe. Fala por ela, Jesus. Fala. Amém, Senhor. Amém, né? Glória a Deus e a graça e a paz, queridas. Queridos, o tema da minha palavra essa tarde é famílias abençoadas e restauradas. São 2 capítulos. Então eu vou juntar os 2 e a gente vai estar ao final. Então o capítulo está lá na página 111. Famílias abençoadas e restauradas. E o próximo capítulo também que a gente vai estudar juntas, que é perigos que cercam a família. Querido, como é que está a sua família? Faça uma análise. Vamos fazer uma análise. Como está a sua família? Olha para a função de cada um do seu lar. Como é que está? Será que a sua família está sendo uma família funcional? A mãe, o pai, os filhos. Como está sendo a sua família? Começa a perceber, a olhar, a ver como que está a sua família. Pensaram, já viram? Olharam, já viram como é que está? Amém. A gente tem que começar a perceber como é que nós estamos. Como é que eu estou na minha casa? Quem sou eu? Que mãe que eu sou? Que mulher que eu sou? Como é que eu estou conduzindo a minha família? Como é que eu estou conduzindo os meus filhos? A gente começa a fazer uma análise da nossa vida. E o Senhor quer fazer, através dessa análise que você está fazendo da sua vida, o Senhor quer trazer outra diferença de vida na sua vida. Outra mudança. É isso que o nosso Deus faz. O nosso Deus é um Deus de transformação. A palavra dele fala que ele é viva e eficaz. E quando é viva e eficaz, traz transformação na vida do homem. Basta a gente colocar na brecha do Senhor e falar, Senhor, eu quero ser mudada. Eu quero ser transformada. Eu quero ser agente de transformação na minha casa, em nome de Jesus. Pode colocar agora. Eu quero que você ainda preste atenção na letra dessa música. Sobrevivente sou da tempestade que passou. Minha casa desabou, uma base feita de ilusões. Em meio aos escombros, Jesus me encontrou. Meu Salvador, meu carpinteiro, o reconstrutor. Na adversidade, descubro quem eu sou. Humano dependente do Senhor. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão.
carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa Ele edificou. O meu carpinteiro é Jesus, minha casa Ele consertou. E se a tempestade voltar, ela não vai desabar. Todo sofrimento acabou, como chuva de verão passou. Assim como a igreja sobre a pedra, minha casa Ele edificou. Minha casa Ele edificou. Minha casa Ele edificou. Vivo pra contar o que Ele faz. Ele é demais. Minha casa Ele edificou. Minha casa Ele edificou. Vivo pra contar o que Ele faz. Ele é demais. Amém. Jesus é demais, não é, queridos? E Jesus quer edificar a sua casa nessa tarde. E Jesus quer edificar a minha casa e a sua casa. E a pastora Cássia colocou um versículo. Abre aí na página 111. Diz assim o versículo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O próprio Deus falou para Abraão, quando ele foi chamado para uma grande obra que Deus tinha na vida daquele homem. E Deus deu uma promessa para aquele homem. Falou: olha, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, essa promessa vem para mim. Faz assim, ó, essa promessa é para mim. Essa promessa também é para mim. Fala aí para sua irmã, essa promessa é para você. Porque vocês ouviram aí, entenderam? Olha só, em ti serão benditas todas as famílias. Eu estou falando aqui, queridos, a palavra do Senhor está falando é com você. Em ti, em ti, em ti serão benditas. Não fica achando aí, tem que ser no meu marido, ele não está aqui para ouvir. Tem que ser com o meu filho, ele não está aqui para ouvir. O Senhor está falando é com você. Em ti, é eu, sou eu, queridas. Sou eu, é eu que essa promessa é para mim. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então eu quero falar para você que se sentiu frustrada ontem. O Senhor tem algo muito especial para você nessa tarde. Porque o Senhor está falando, é com você que eu quero começar a boa obra na sua casa. É com você que eu quero começar a boa obra na sua casa. Levanta, mulher. Levanta, mulher. Levanta, mulher. Larga de ficar achando que você é a coitadinha. Nós não somos coitadinhas. Levanta, o Senhor quer que você dê o primeiro passo. Levanta e se coloca de pé e fala: Senhor, eis-me aqui. Eu vou mudar a história da minha família. Eu vou mudar a história dos meus filhos. Eu vou mudar a história do meu marido. Eu estava falando com a minha mãe que foi: mãe, é porque às vezes ela não gosta que a gente conta alguma coisa assim. Falei: mãe, a senhora está aqui e eu vou contar algo aqui da nossa vida. Eu vou abrir o meu coração, algo da minha família, como começou até chegar aqui. Porque, queridos, quando a gente vê assim, vocês veem assim um marido maravilhoso que eu tenho, pensa assim: nossa, tudo foi maravilhoso, né? Mas a história não começou bonita assim. Por isso que eu quero te falar aqui para você que às vezes está pensando aí, o Senhor quer mudar a sua história, porque Ele mudou a minha. Eu sou alguém que foi totalmente transformada pelo Senhor. Sabe por quê? Porque eu chamei Ele para entrar na minha vida e falou: Senhor, eu quero. Com 8 anos, eu falei: Senhor, eu quero a minha vida diferente. Senhor, eu quero mudar a história. Eu quero que o Senhor comece em mim. A minha mãe tinha uma promessa muito grande na vida dela. E ela não fez a melhor escolha, né, mãe? E eu falo muito para as minhas filhas. Falei: filhas, vocês têm que saber escolher. E a minha mãe não fez a melhor escolha. E Deus tinha uma promessa com a minha avó, tinha promessa na vida dela, mas ela não fez uma melhor escolha. Mas mesmo assim o Senhor tomou as rédeas. Sabe por quê? Porque o Senhor muda toda a situação. Porque o Senhor tinha promessa na minha vida. Então minha mãe casou com o papai. Começou a história aí da vida dela com o papai. Uma vida muito difícil. Escolheu um homem que a gente vai entendendo agora, que a gente vai conhecendo aquele homem, como aquele homem foi difícil. E depois a gente começa a ver hoje, agora, que ele também precisava muito de ajuda. Sabe por quê, queridas? Porque ele nunca teve amor.
Ele foi um homem que precisava ser mudado pelo Senhor, mas ele nunca quis. Ele era um homem que nunca foi abraçado, ele era um homem que nunca teve carinho, ele é um homem que teve um pai muito rude. Então ele não podia dar para mim o que ele não tinha. Porque a gente só pode dar algo para alguém quando a gente tem alguma coisa. Não é mesmo? Mas eu quero contar outro segredo. Se você não teve, o Senhor é o seu pai, Ele pode mudar a sua história. Ele pode preencher esse vazio do seu coração, Ele pode transformar a sua vida, Ele pode transformar o seu coração, Ele pode dar uma nova vida, Ele pode fazer algo muito especial, porque o Senhor fez na minha vida. Então a minha mãe casa com o papai, fora já dos princípios do que ela foi ensinada, e começou a vida. Começou e a gente cresceu. Somos uma família de 2 irmãs, 2 meninas que a gente via que não estávamos no sofrimento, a gente não via que a gente não estava na guerra, nós não vimos que estávamos na guerra. Sabe por que outro segredo? Ela ensinou nós a amarmos aquele homem. Ela ensinou a gente a amar, a respeitar aquele homem que nunca me deu um presente, aquele homem que nunca me chamou de filha, aquele homem que nunca me deu um abraço, aquele homem que nunca falou assim: ô Mônica, come com a boca fechada, filha. Aquele homem que nunca esperou eu chegar, aquele homem que nunca fez nada, e além disso ele bebia, para tudo, né? Bebia, era um alcoólatra. Tanto que hoje ele está sofrendo as amargas da vida, porque hoje ele ficou praticamente um doente mental devido ao álcool. O álcool estragou os neurônios da cabeça do papai, porque ele bebeu muito. E além disso, dele não fazer isso com a gente, de amor, ele também não foi um marido para ela. Ele não era um marido para ela, ele nunca foi um marido, ele nunca chamou minha mãe de bem, ele nunca chamou ela de amor, ele nunca deu um beijo. Eu nunca vi o papai dando um beijo à minha mãe. Eu nunca vi, ela nunca viajou para lugar nenhum. Eu não estou aqui expondo a senhora também, como eu falei para a senhora. Eu só quero contar para edificar o reino de Deus, porque Deus já curou isso na nossa vida. Minha mãe nunca viajou, minha mãe nunca ganhou presente. E a gente via isso e começava a ver como é a imagem de um homem. E sabe o que aconteceu? Eu pensei, eu não quero casar não. E a pastora Cássia, eu falei, se esse aí for homem, se casamento for isso, eu não quero casar. Eu não quero casar. E assim a gente foi vendo o que foi acontecendo na nossa vida, né? Quando na nossa infância a gente foi, e ela, pelo contrário, indo para a igreja com a gente, ensinando a gente a amar. Quantas vezes nós ajoelhávamos na beirada da cama, às vezes ele estava bêbado, e a gente para orar para ele, ela colocava, vamos orar, ora Mônica. E às vezes ele fazia assim, sai daqui, com as pernas para a gente sair, e ela, Mônica, por favor, continua a oração, e eu começava a chorar, por favor, para de chorar, continua a oração. E aí ela ficava ali e a gente orava para o meu pai. Quantas vezes a gente fez isso? Muitas vezes. Eu louvo a Deus por ela, porque ela ensinou a gente a amar aquele homem, porque ele é o meu pai. Então, moça, que você está aí, às vezes você fica pensando, o meu pai é isso, meu pai fez isso comigo. Ama o seu pai, porque ele é o seu pai. Se não fosse ele, você não estaria aqui hoje. Ama o seu pai com todos os defeitos. Ama ele do jeito que ele é, porque Deus te deu, e foi ele que ele te deu para você amar. Então, quantas de nós somos revoltadas, estamos assim, colocadas numa prisão, por quê? Porque não era o pai que eu queria, não era a família que eu queria, não era o lugar que eu queria, era tudo difícil. E a minha vida era muito difícil. Era uma menina que não tinha muitas... eu falo muito para minhas filhas, ela fala assim, não mãe, chega com essa história, eu não quero ouvir mais não. Não tinha muitas certezas de como seria o futuro daquela menina. Porque, além disso, era muito difícil nossa vida financeira. Era muito difícil. Nós passávamos muita dificuldade. Muito, mas muito. Se vocês não imaginar que até 16 anos eu vestia roupa usada e sapato usado. Porque era muito difícil a nossa vida. Então, a gente começa a perceber como que é uma família totalmente disfuncional. Tinha o pai, tinha a mãe, as 2 filhas, mas uma família que não funciona. E essa família disfuncional não é o modelo de família que Deus tem para você, não. Deus tem para você uma família funcional. Uma família que funciona, que dá certo. Você entendeu? Até aqui, talvez você tenha vivido algo que, às vezes, como essa música fala, que você está nos escombros mesmo, né? Está acabado, tudo destruído. Mas eu vim aqui falar
que através, quando a gente vê um terremoto, né? A gente vê aquele terremoto, está tudo destruído. Mas quando nós temos uma vida no alicerçada em alguém, mesmo o terremoto fica o alicerce lá embaixo, não fica? Vocês podem observar, quando vê aquela destruição dos terremotos, você vê lá o alicerce. E eu quero dizer para você que o seu alicerce é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que é o nosso alicerce. E é Ele que está lá embaixo, sendo alicerce na nossa vida. É Ele que está nos fortalecendo. Então, querida, se a sua vida, se a sua família, se os teus filhos, se o teu marido não está do jeito que você pensou, está uma família disfuncional, ainda tem jeito para o Senhor. Porque é Ele que muda as situações. Então, Ele sendo o alicerce, eu quero contar outro segredo para você. Deus tem outra coisa para fazer. Sabe o que é? Faz assim, ó, sou eu. É comigo. É comigo. Sabe por quê? Porque Ele é o alicerce. E nós é que vamos falar, Senhor, eis-me aqui. O Senhor tem que fazer na minha vida. Então eu quero te falar nessa tarde algumas coisas muito maravilhosas que o Senhor foi ministrando no meu coração, que o Senhor foi trazendo na minha mente esses dias e conversando com o Adriano do que ele viveu. E eu queria compartilhar isso com vocês. Lá em, não precisa de abrir a Bíblia não, lá em Mateus 7, no versículo 24 ao 27, diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado, eu vou parafrasear, tá? A uma mulher prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O que esse texto está falando? Que é para a gente edificar a nossa casa na rocha. E essa rocha, eu quero contar para vocês que a presença do Senhor Jesus Cristo, só através de Jesus Cristo que essa história é mudada, porque foi comigo e não vai ser diferente com você. Amém? Então, a partir do momento que eu decidi, falo, Senhor, eu quero uma nova história para a minha vida. Aquele homem que eu vi que era um modelo de homem, eu não quero para mim. Aí surgiu alguém maravilhoso na minha vida. Deus me deu um presente. Deus me deu um presente. Eu conheci o meu marido, que já via, minha sogra está aqui, que já vinha de uma família totalmente funcional, onde funcionava a mãe, o pai e os filhos. Uma família que eu gostava muito de estar junto. Eu gostava demais, porque era muito bom estar lá. Não porque a minha casa seria ruim, porque a minha mãe conseguia fazer da nossa casa um manancial de amor. A minha casa, mesmo com todos esses problemas, ela conseguia fazer a nossa casa ficar feliz, ficar alegre. E eu sempre falo que a gente estava numa guerra, mas a gente não sabia que estávamos numa guerra, porque ela conseguia fazer que aquilo ficasse uma coisa gostosa, e ficava bom. O Dia dos Pais, até hoje, meu pai é doente, meu pai não consegue eu dar o presente para ele. Mesmo ele doente, toda vez que eu entrego o presente no Dia dos Pais, ele chora. Olha para você ver como é que fica no consciente de uma pessoa. Meu pai, ele não passava o Dia dos Pais com a gente. Todo Dia dos Pais, ele saía e sumia. Eu não sei o que acontecia com meu pai no Dia dos Pais. Ele não estava. E aí ela comprava o presente, falava assim, olha, espera que amanhã o seu pai aparece. Amanhã você entrega o presente. Não chora não, Mônica, não chora não, Luciene. Amanhã você entrega o presente. Ela fazia, era um pudim que a gente tinha, né? Era um pudim para a gente esperar no Dia dos Pais. Ela fazia o pudim para a gente comemorar o Dia dos Pais, mas aí ele chegava às vezes no outro dia, ou então de noite bêbado, não tinha nem jeito de entregar o presente. Então eu vi que ficou marcado no coração daquele homem, porque todo Dia dos Pais eu entrego o presente hoje para ele, eu faço um almoço, chamo ele para almoçar lá em casa, ele chora. Eu falo assim, pai, por que o senhor está chorando? Não sei. Queridas, mas eu vi também que aquele homem precisava de ter um encontro com o Senhor. E eu creio que mesmo do jeito que ele está, o Senhor já alcançou o coração dele. Porque no momento de lucidez, um dia ele aceitou Jesus. Porque eu tenho conversado muito, eu falo muito para minha mãe, mãe, nós não vamos chorar mais por essa situação, porque Deus tem propósito em tudo que Ele faz.
E o Senhor já alcançou o coração do papai. Eu creio na salvação do meu pai, mesmo daquele jeito, no momento de lucidez, ele já aceitou Jesus, já confessou Jesus. E eu creio que ele é livre de tudo o que aconteceu do passado, da vida dele, né? Então eu conheci um homem maravilhoso, um homem que quando ele conversou com a mãe dele ontem aqui, ele falou que agradeceu a ela ontem por tudo que ele aprendeu como família. Então tudo que ele pôde falar esse final de semana para os homens, ele aprendeu na casa, convivendo, porque ele via amor na mãe, no pai, um convívio maravilhoso. Então ele podia falar do que ele já viveu na vida dele, do que ele tem vivido, né? E aí Deus me traz aquele presente. Obrigada, viu, minha sogra? Você me dá aquele presente tão maravilhoso. E Deus me deu aquele presente. E foi um homem que, eu falo para as meninas, para as moças que estão aqui, não existia um namorado que nem o meu namorado. Meu namorado era perfeito, era tudo que uma moça queria. E mais um pouquinho. Ele me tratava que nem uma rainha, que nem uma princesa. Ele fazia, se eu quisesse o mundo, ele me dava. E assim ele continua sendo até hoje, nos nossos 21 anos de casado. Um marido segundo o coração de Deus. Por isso, querido, eu estou contando um pouquinho dessa história para contar para vocês. Que mesmo que às vezes você tenha passado por uma história triste, por um momento de tristeza, por um momento de dificuldade, uma família que às vezes você não se sentiu amada, um pai que não foi presente, ainda tem jeito, porque o Senhor muda a nossa história. E esse texto nos fala assim, que todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica, olha só, que ouve e pratica. Então não adianta você só ouvir, vir aqui na igreja ouvir o que a pastora Cássia falou, porque ela falou de perdão semana atrasada. Eu posso ouvir de perdão a vida inteira. Mas se eu não decidir a perdoar, né, pastora Cássia? Não adianta nada. E uma vida, eu quero falar para vocês, uma vida de família é perdão todos os dias. Você tem que saber perdoar o seu marido todos os dias. Você tem que saber perdoar os teus filhos todos os dias. E você tem que ensinar eles a isso todos os dias, porque ela nos ensinou a amar o meu pai e a perdoar. Então, como é que nós vamos aqui? Então, que ouve as minhas palavras e pratica. Então, você vai ouvir e vai colocar em prática tudo que você tem aprendido aqui esses 6 meses juntas, né? Ouvir uma noção de perdão, ouvir como é que você tem que cuidar, como é que você tem que ser amorosa. Queridas, nós mulheres é que trazemos harmonia no nosso lar. É você, mulher. Não fica esperando aí que o seu marido é isso, não. É você que traz a alegria, você que traz a paz, a harmonia no seu lar. Porque eu sei, porque eu vivi de um lar que o meu pai não era nada daquilo, mas ela conseguia trazer a paz no nosso lar. Ela conseguia trazer alegria nos momentos mais simples. Eu lembro assim, de coisas que ela fazia para a gente. Ela trazia chocolate no dia da Páscoa, um chocolate desse tamanhozinho, e eu tinha que partir comigo com a minha irmã ainda, mas aquele chocolate, eu via que ela fazia aquilo com o maior amor e carinho, porque ela conseguia alcançar o nosso coração. Então nós somos abastecidas por esse amor que ela conseguia dar. Então eu quero falar com você, mulher, que tem passado momentos terríveis com o seu marido, esperando dele, começa com você, mulher. Porque aqui está falando, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então é em você, em ti serão benditas. Então não espere, não fique aí esperando que ele venha fazer. Que o meu marido é assim, que ele quer assim. Você não vê, Mônica, o que eu já passei com ele. Você não eu penso, porque eu já vi muitas coisas. Eu só não vi o papai batendo na minha mãe. O resto, o silêncio desafiador, que ficava 1 mês sem conversar, eu vi. Coisas assim de jogar comida lá fora, eu vi. Então, vi um monte de coisa que uma mulher conseguiu dar a volta por cima e nos ensinar. Porque isso que eu estou vivendo aqui é porque ela plantou nos nossos corações. Agora, essa semana, no aniversário dela, o tio Salmo estava orando, o pastor Salmo estava orando por ela, agradecendo e falando, né? E o meu marido também foi agradecer e orou para ela e falou também essas palavras, que o que ela plantou nos nossos corações foi muito bom. O que, mulher, você tem plantado nos corações dos teus filhos? Você tem plantado amor? Você tem plantado mesmo perdão? Você tem plantado renúncia? Quantas vezes nós temos que renunciar ao nosso próprio eu?
as nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, porque eu falo, a última palavra tem que ser minha. Ô, mulher. E mais para frente tem um versículo que nos diz assim, que eu quero que você grava também no seu coração, que diz assim, ó: com a sabedoria edifica a casa. Olha só o que Deus tem falado com você nessa tarde. Em Provérbios está falando, com a sabedoria edifica a sua casa. E outro texto lá em Provérbios, lá 14, diz assim: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Olha só, então com a sabedoria edifica a casa. Então, querida, a nossa casa é edificada por nós. Fala assim, é por mim que vou edificar minha casa. É eu que vou cuidar da minha casa, é eu que vou cuidar dos meus filhos. O marido hoje é colocado como provedor. Essa é a função do marido no lar. Nem por isso ele pode deixar, tem que dar amor e tudo. Mas às vezes nós ficamos querendo que o marido que seja. Nós ficamos querendo que ele que faça. Nós ficamos colocando isso tudo dela e às vezes nós ficamos justificando os nossos próprios erros. Porque o Senhor quer levantar você como uma mulher sábia. E essa sabedoria, querido, não vem de vários estudos, de vários tempos de faculdade, que é muito bom, isso faz bem para nós. Você estudar, você formar, ter um curso superior é muito bom. É bom para nós você ser empresária, porque muitas mulheres ficam assim, mas a minha casa não é legal, sabe por quê? Porque eu não consegui a minha condição assim, profissional. Aí fica uma mulher deprimida, uma mulher triste, uma mulher, sabe, de cabisbaixo, uma mulher para baixo. Sabe por quê? Porque o Senhor colocou você para edificar a sua casa. É essa a nossa função, de edificar e cuidar da nossa casa, e de cuidar dos nossos filhos, de saber dedicar amor, tempo para os nossos filhos. A gente ministra para a PMMI, a gente vê tantas casas que mulheres estão correndo tanto, estão indo atrás de tantas coisas, estão edificando casas bonitas, carros, sabe? Edificando empresas, mulheres empresárias. Não estou falando não, porque isso é muito bom. E se Deus te deu isso, querida e amada, coloca nas suas mãos e vai mesmo cuidar do que Deus te deu. Mas muitas mulheres têm colocado isso como uma prioridade na sua vida. E têm perdido os seus filhos, perdido a sua casa, perdido o seu lar. Quantas mulheres têm sonhado com o filho? Quando Deus dá um filho, ela não pode parar de trabalhar. Sonha com o filho, faz campanha, faz tanta coisa. Quando Deus dá o presente, não pode, sabe, parar um pouquinho pelo presente. Então, olha, vamos atentos, que a palavra do Senhor está falando aí com você. Então, você tem que ouvir e praticar as palavras. Porque nós somos uma mulher sábia. Porque nós estamos aqui na casa do Senhor para ser mulher sábia. Para sair daqui com o coração cheio do Senhor. Para sair daqui com o coração mesmo na presença do Senhor. Por isso que o Senhor te trouxe você aqui nessa tarde. Por isso que o Senhor tem trazido você aqui esses 6 meses para aprender mais e mais do Senhor. E outro, eu queria também deixar um salmo que fala sobre edificação. Olha só. O Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, queridas, olha só o que o Senhor tem falado para você nessa tarde. É você com o Senhor. É você colocando na brecha do Senhor. É você buscando no Senhor. É você buscando essa sabedoria do Senhor. É você entregando a sua vida ao Senhor verdadeiramente. É você buscando esse amor que às vezes você não conseguiu ter na sua casa, pelos seus pais, pela sua mãe. Às vezes você foi abandonada, às vezes você foi rejeitada. E quantas mulheres que passam por isso, é muito triste, que foram molestadas, muito triste. Mas eu tenho te falado aqui, como boca de Deus, que Deus vem para apagar o nosso passado e fazer um lindo futuro. E é isso que Ele quer fazer com cada um de nós, um lindo futuro, um futuro para mim e para você. Porque o nosso Deus transforma qualquer situação. O nosso Deus transforma qualquer situação, qualquer momento, qualquer tribulação que você esteja passando. O nosso Deus é poderoso para transformar e para fazer a diferença. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha as que edificam. Quantas mulheres aqui estão querendo carregar o seu lar pelo braço forte seu? Quantas mulheres aqui falam, gente, mas eu
logo comigo, eu sou tão boa, sabe, eu sou tão boazinha, sabe, eu faço tudo, Mônica, eu faço tudo, eu sou tão boa, sabe, eu estou até na igreja, eu estou lá no manancial, eu estou na igreja e tal, eu tenho feito tantas coisas, mas o Senhor te fala nessa tarde, minha amada, coloque nas minhas mãos. Deposita a sua família nas minhas mãos. Larga de ficar com o seu braço forte, achando que você vai dar conta desse marido, que você vai conseguir mudar a história dos teus filhos, que você vai conseguir mudar a história da sua família. Deposita isso nos meus braços. Eu quero te ensinar. Jesus está falando com você, amiga. Jesus está falando conosco, que é Ele que quer nos ensinar a cada dia a ser essa mulher sábia, a saber edificar a nossa casa. Quantos momentos difíceis nós passamos em casa, nós temos que tomar uma decisão, nós temos, é filho, é coisa, e aí nós temos que fazer, e às vezes nós não sabemos, aí a gente tem que correr para o Senhor. Senhor, eu não consigo, eu não dou conta. E o Senhor fala, deposita nas minhas mãos, deposita na minha mão. Coloca aí, tira o seu braço forte. O seu braço forte é o Senhor na sua vida. O braço forte da mulher é o Senhor. Porque muitas mulheres assim acham que ela é forte. Eu sou uma fortaleza, sabe? Eu não caio, eu não dou conta. Eu faço porque o meu marido... Derrama-se na presença do Senhor. Derrama aqui na presença do Senhor e fala, Senhor, eis-me aqui. Quantas mulheres aqui estão cansadas? Quantas de vocês estão cansadas? Estão atribuladas? Estão fatigadas? Chegaram até aqui e falaram, já está terminando o ano, já terminando o tempo já, e eu até agora não vi nada. Não vi nada acontecer na minha casa. E quantas estão cansadas? Sabe por quê? Quando a gente chega cansado ao Senhor, a gente não dá conta nem de trazer uma palavra de alento para aqueles que estão no nosso lado, que precisam de nós. Porque os nossos filhos, os seus filhos precisam de você, querida. Os nossos filhos precisam de nós, firme, forte. E a palavra do Senhor fala que aquele que se abate no momento da dificuldade, se apresenta frouxo, né? Que se apresenta e chega lá e fala assim, ai, desisto. Quantas mulheres aqui têm falado que quer desistir? Quantas mulheres aqui têm chegado, têm falado assim, eu desisto, Mônica, eu jogo a toalha porque eu não consigo mais. Eu não dou conta dos meus filhos, eu não dou conta do meu marido, eu não dou conta da minha casa, eu não dou conta do que eu estou vivendo, eu não consigo nada, eu não dou conta, eu não consigo. Mas eu vim aqui nessa tarde para te dizer que tem sim solução para você. Há uma esperança sim, porque o nosso próprio Jesus Cristo é a esperança. Então, querida, saia daqui esperançosa, saia daqui com esse coração ardendo em esperança, que há novidade de vida para você, é um novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Então, quantas de vocês aqui não têm nem conseguido dar um abraço nos seus filhos? Quantas mulheres secas não conseguem dar um beijo, não conseguem dar um abraço, dar um afago? Sabe, não precisa de fazer grandes coisas não, grandes viagens, grandes coisas, não é a presença da mãe que os filhos estão querendo. Os filhos aí fora estão chorando, sabe por quê? Ele quer a presença da mãe. Fala, mãe, eu estou aqui, mãe. Mãe, eu estou aqui. Eu quero é você, eu não quero essa escola, nas melhores escolas. Não, eu quero é você. E quantas nós estamos atribuladas com tantas atividades, está esquecendo mesmo do verdadeiro sentido que Deus te colocou como mãe, como cuidadora dos seus filhos, como a mulher que Deus colocou para ser auxiliadora do seu marido, a mulher que está do lado ali para poder fazer algo muito gostoso na sua casa. Então, queridas, levante-se hoje e coloque-se na presença de Deus e fala assim, eis-me aqui, eu quero mudar a minha família. Eu quero mudar a minha família, eu quero mudar o meu lar, eu quero mudar a história da minha casa, eu quero mudar a história dos meus filhos, eu quero que eles vejam em mim. A gente sempre conversa, eu mais o Adriano, e a gente fala, quando a gente chegar num tempo da nossa vida e eles olharem para nós e falar assim, as meninas já falam, pai, eu queria um marido igual o senhor. Eu acho tão lindo quando elas conseguem falar isso, sabe? Eu acho tão maravilhoso quando elas olham para ele e falam, porque eu não tinha essa vontade. Eu olhava para o meu pai que eu não queria de jeito, eu era aquele homem como meu marido.
E elas olham hoje para o Adriano e falam: eu quero um marido igual o senhor, pai. Eu quero um namorado igual o senhor. Um dia a gente estava conversando, um momento muito difícil com a minha filha. Aí ela vira para ele e fala: eu queria alguém igual o senhor. E eu falei: filha, esse homem aqui foi construído com os tempos. Ele assim não ficou, não já veio desse jeito pronto. A gente tem que escolher alguém que merece uma transformação e que você sabe que pode ser mudando. Amém? Então eu quero falar para você que está muito cansada. Você que está muito cansada. Você que está exausta. Você que está sentindo fraca. Você que tem sentido momentos assim que você fala que você não vai conseguir. Você que está se sentindo seca. Sabe? Seca, que não consegue dar amor. Sabe? Dividir amor, dividir beijos, dividir carinhos. Porque talvez na sua casa está faltando isso, é só o toque. Às vezes não falta toque, é abraçar, beijar, falar: filha, eu estou aqui. Certo momento da minha filha mais velha, ela estava passando muita dificuldade na escola, mas péssima dificuldade na escola. E eu acordava de madrugada, eu ia lá orar com ela, ungir a mente dela. Eu falava: filha, eu estou com você, eu confio em você, minha filha. Você vai conseguir, você vai dar conta, você vai conseguir. Eu orava de madrugada, emagreci 3 quilos em 2 meses, tanto fazer jejum. Falei: Senhor, eu só tenho que fazer. E eu orava, eu ungia a cabeça dela, eu acordava de madrugada, eu beijava ela. E até hoje a minha filha Vitória, antes de fazer a prova, toda sexta-feira ela fala: mãe, ora comigo antes que eu vou fazer a prova. Então, todo dia eu tenho que orar com ela, abençoar ela para poder fazer a prova. Aí ela fala: quando eu oro, muda muita coisa na mente dela. Então, queridos, quantos de nós estamos perdendo esse toque? Estamos perdendo esse tempo de estarmos juntos, de abençoar os nossos filhos, de tocar os nossos filhos, sabe, de abraçar, de derramar amor, de derramar um perdão, de falar: minha filha, perdoe, me perdoe pelas palavras que às vezes a gente fala, porque mulher grita demais, mãe grita muito, mãe às vezes se exagera, porque quer tudo certo, e às vezes até o grito, esse dia falou: mãe, você grita demais, até o grito incomoda. Eu falei: minha filha, me perdoe, eu quero parar de gritar. Porque às vezes você não é surda mesmo não. Então a gente grita demais às vezes. Então de chegar e falar: meu filho, me perdoe. Meu filho, me perdoe, eu te amo. Quantas mulheres aqui que faz tempo que não fala para o seu marido que eu te amo? Quantas mulheres aqui faz tempos que não diz: ó, meu amor, você é a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida. Quantas mulheres aqui faz tempo que não consegue, sabe por quê? Aí você fica pensando: porque eu também nunca ouvi do meu marido, como é que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Às vezes está pensando aí, você não sabe quem é ele. Ele é muito grosso, se eu falar isso vai nem me ouvir. Começa de você, peça ao Senhor sabedoria. Fala: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser um oásis de amor. Eu quero que todos que chegam na minha casa, todo mundo sabe receber e ser aquela mulher que sabe receber. O Senhor quer fazer isso com você, mulher, também. Porque isso também é dom de Deus na nossa casa. É saber receber pessoas. Falar: não, seja bem-vindo. Fazer um cafezinho só, não precisa de grandes coisas, mas receber com amor. Sabe por quê? Porque Deus é o amor. E Ele começa a exalar nas nossas vidas esse amor. E nós mulheres temos que ser esse agente transformador nas nossas casas. Que as pessoas têm vontade de estar junto. Não é aquela mulher que fala lá em Provérbios que é a mulher goteira, né? Que fica só pingando, que começa só a reclamar, começa só a murmurar, começa só a falar coisas que não agradam ao Senhor. Então eu vim aqui nessa tarde para falar para você: se a sua família, se a sua casa está caída, se está tudo destruído, há uma chance. Entrega a sua vida ao Senhor nessa tarde. Confia nele verdadeiramente. Coloca os teus planos verdadeiros na vida dele. Fala: Senhor, eu quero que o Senhor mude os meus planos. Porque até aqui eu fiz planos. Até aqui os planos eram os meus. Eu queria ser fazer a melhor faculdade. Eu queria isso. Mas hoje não. Os meus planos são do Senhor. Eu quero que o Senhor mude agora todos os meus pensamentos, os meus planos. Porque quem vai viver agora não sou mais eu. É o Senhor que vai viver em mim. Amém? Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, Oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30,
venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, Projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, Cursos para Finanças. Educando Filhos à Maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, Curso para Noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.